18. Sebrae Pará na COP30. É mais negócio para você. SAP, Service Aliança Pará, Avenida Tavares Bastos, 820, Belém, Pará. Telefone para contato 91 3226 8539. Atenção, turma! Dia 27 de janeiro, o Pará volta às aulas. A rede estadual já está com matrículas abertas para novos alunos. Até 11 de janeiro, inscreva seus filhos no site matriculas.pa.gov.br. Atenda a essa chamada para garantir uma vaga e ter uma educação de qualidade. Escola para todos, todos para a escola. Governo do Pará, por todo o Pará. Ceder-se a seda, render-se a renda, sentir o cetim. A gabardine, a tricoline, a musseline. Quero tudo pra mim. Guria tecidos pra tecer elegância, guria tecidos pra tecer o conforto, guria tecidos pra se tecer. Gentil, entre Quintino e Generalíssimo. Envolvendo você. Você que precisa de um espaço tranquilo, com uma infraestrutura completa para você trabalhar, você precisa conhecer a estação de trabalho compartilhada J. Alves Coworking. Se localiza na Rui Barbosa 361, no Térreo, no bairro do Reduto. WhatsApp 991009495. Repetindo, 991009495. J. Alves Coworking. Rui Barbosa 361. Rádio e TV Nova Belém. Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS. Siga-nos nas nossas redes sociais. Da Amazônia para o mundo. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Olá, gente! Voltamos com o nosso programa, o nosso primeiro programa de 2025 e o nosso quarto episódio do programa Farma Dispensa News. E vamos começar com um tema muito bacana, que é sobre suplementos alimentares, né? A ciência que está por trás dos suplementos, que muita gente agora tá voltando depois das férias a malhar, a voltar a se cuidar. E tem pessoas que vão iniciar o ano já malhando, mudando seus hábitos alimentares, seu estilo de vida, para melhorar mais ainda as questões não só físicas, mas mentais também, que ajuda muito na questão mental, né, Thalita? Isso mesmo, gente. Primeiramente, feliz ano novo a todos. Vamos começar o ano como todo mundo tem aquela meta, né? Qual é a primeira meta da lista do ano? Sempre é o quê? Manter a saúde, ficar saudável, e aí vai a corrida frenética para as academias. E sempre vem, né, aqueles assuntos, né? O que eu posso suplementar para dar logo energia, para eu conseguir logo massa, para eu conseguir logo emagrecer. E a gente sabe que nesse momento pode ocorrer as automedicações e até as interações aí medicamentosas, que a gente vai estar aqui falando um pouquinho e ajudando vocês nisso. Sim, e os suplementos, eles são amplamente utilizados para quem pratica esportes, faz exercício físico, e ele é muito benéfico, porque ele ajuda na questão do tônus muscular, né, a promover um desempenho físico melhor, uma recuperação muscular também, principalmente para as pessoas que querem ter uma hipertrofia muscular ou também emagrecimento, que o suplemento ele não serve apenas para hipertrofia, mas também para emagrecimento. E também para ter um aumento de uma resistência, né? O aumento de uma...
também ter um aumento de resistência. Que isso também ajuda muito na questão das pessoas que têm algum tipo de problema, como sarcopenia, né? O que é uma sarcopenia? Que tem um enfraquecimento ósseo, né? Que já não tem aquela densidade óssea e o músculo considerada. Para o músculo, para quem tem uma regeneração muscular, né, doutora? Ele ajuda muito. Então, ele é muito importante. Porque conforme vai passando a idade, nós vamos perdendo, não a musculatura, mas a proteção para aquele músculo continuar ali. E aí, o que acontece? A gente vai ainda fazendo uns movimentos, vai ocorrendo o desgaste. E o que, às vezes, os nutricionistas recomendam, nós temos uma dose de proteínas diárias que temos que ter no dia. E nem sempre a gente acaba se alimentando de uma forma adequada. E tem a questão da saúde mental também, né? Não é só a física ali, a parte da cardio, a saúde mental, ela é excelente, digamos assim... desculpa, não é excelente, mas de ter a atividade física ali como um ponto que vai auxiliar na tua saúde mental, onde você, às vezes, com uma ansiedade, quer ficar em casa, mas às vezes se force a ir lá para fazer uma atividade física, onde você vai estimular muitas substâncias no seu corpo, como a serotonina, né? Então, vai fazer com que você consiga até se concentrar e realizar outras coisas sem precisar de muitos suplementos aí. E é o que eu sempre falo também, que os suplementos alimentares, eles não substituem uma alimentação. E tocando no assunto também de suplementos alimentares, tem os polivitamínicos, né? Tem os polivitamínicos que muitas pessoas compram nas farmácias e que eles querem substituir uma alimentação porque não comem adequadamente, não têm uma alimentação adequada. E aí eles querem ter um refúgio, né? Querem tentar suprir aquela necessidade. Mas lembrando que os suplementos alimentares, os polivitamínicos, eles apenas vão complementar o que ele apenas vai fazer com que você tenha, como eu posso dizer, ele é uma parte da sua dieta. Os suplementos alimentares, ele é uma parte apenas do que você tem que fazer no seu dia. Não apenas algo específico que vai suprir realmente, por exemplo, que vai substituir, né, a sua alimentação. Então, qualquer pessoa que vai comprar um polivitamínico na farmácia ou comprar um suplemento alimentar, ele não vai substituir, nenhum dos dois vão substituir uma alimentação adequada. Então, quando uma pessoa vai praticar um exercício físico, a gente sempre fala dos 3 combos importantes quando se pratica o exercício físico. É uma alimentação adequada, né? Fazer um treino bom que tenha um acompanhamento com o profissional também, e não treinar de qualquer forma. Então, além da alimentação, tem também o treino e o repouso. Então, os 3 combos ideais para você conseguir ter uma vida adequada, saudável. E lembrando também que dieta não é restrição alimentar. Uma dieta, a gente tem que ter um acompanhamento de um nutricionista para a gente adequar, para eles adequarem de uma forma saudável tudo que você gosta de comer. Então, não quer dizer que você é proibido de comer, por exemplo, um hambúrguer, uma pizza. O importante é você saber a quantidade certa e continuar com a dieta. E não porque você deixou de fazer a dieta, deixou de comer saudável no jantar, que você não vai mais comer saudável, que realmente estragou todo o seu empenho lá durante a sua alimentação saudável. Porque Verdade. Também nós não somos de ferro, né, doutora? Como agora vocês não tem como não falar do caso do Big Brother, né, daquela moça, a Graciane Barbosa, da questão que todo mundo agora está até querendo assistir para ver se realmente ela está comendo toda aquela quantidade de ovos e tudo mais. E acabou, né? Eu vi ontem ali as pessoas anunciando que ela já tinha acabado as 5 cubas de ovos que já tinha no programa.
E assim, gente, isso vai muito na situação do que a gente falou de suplementação. Hoje em dia, você pode consumir quantidade de proteínas até na parte dos vegetais. Soja, linhaça, a lentilha, elas têm quantidade de proteínas. É por isso que a pessoa que quando ela se torna vegano, ela não está tão restritiva na questão das proteínas. Lógico que aí o nutricionista ele vai verificar uma quantidade maior desses vegetais para ter o consumo diário dela de proteínas. Então não vai assim com esse negócio da dieta, do ovo, porque você precisa da quantidade de proteínas. Hoje em dia você tem até substâncias que podem chegar na comparação da concentração delas com o teor de proteínas que você ia conseguir num ovo. E aí, eu vou comer 15 ovos cozidos. E assim, gente, o ovo, dentro dele, tem uma grande quantidade de enxofre. E daí a gente, às vezes, nem percebe isso. E albumina, que é a proteína presente no ovo. E a albumina, pessoal, ela é uma substância que, quando chega no intestino, ela faz com que haja várias reações ali, formação de gases. Então, vulgarmente falando, você peida muito. E é por isso que as pessoas estão até comentando, né, no Big Brother, dizendo que não sabe quem é que vai aguentar ficar do lado da Graciane Barbosa, enfim. Então, a albumina ela é um tipo de aminoácido, uma proteína. Então, ela vai ser também um valor de concentração no seu dia. Mas isso você pode conseguir em outros locais. O BCA é um aminoácido, é uma proteína. HMB é uma proteína. Tanto que o HMB, na verdade, é uma inovação tecnológica que saiu do BCA. O BCA, eles são 3 aminoácidos, né? A isoleucina, a leucina e mais uma outra aí, que agora não ficou muito no meu nome, porque é a leucina que eu queria falar. Ela se transforma em HMB e 3 gramas de HMB equivale a você fazer o uso de 100 ovos. Então, para que ser a Graciane Barbosa, a gente pode, né, comprar uma cápsula de HMB ou você fazer o uso dele em forma de sachê e você adquire essa quantidade. Entendeu? Não precisa você forçar seu intestino, formação de gases. Então, é uma suplementação aí que o seu nutricionista pode passar para você, o farmacêutico pode orientar você também. Então, assim, tem coisas na farmácia que às vezes não é questão de, eu vou substituir a alimentação. Mas pensa, será que o seu organismo vai conseguir absorver 100 ovos de uma vez só? Enquanto você podia tomar uma cápsula ou usar uma vitamina, fazer uso dos vegetais, que às vezes são ricos em ômega 3, em outras coisas, do que passar, digamos assim, esses sentimentos desconfortáveis ao fazer o uso de 100 ovos. Verdade. E a questão, voltando pro que a gente estava falando, que os suplementos alimentares não substituem uma alimentação, só para ressaltar que cada substância que está presente, cada vitamina que está presente dentro dos polivitamínicos, eles têm uma quantidade tão mínima de vitaminas que não vai suprir todas as suas necessidades. Então, o polivitamínico não vai fazer com que você tenha todas as vitaminas que você necessita durante o dia. Então, é importante procurar um profissional, um nutricionista, para poder realmente avaliar qual a necessidade de utilizar vitaminas. Claro, temos as vitaminas que são isoladas, como a vitamina D, temos a vitamina E, temos a K2, só que a gente precisa saber quanto de cada substância o seu organismo precisa. Então, por isso que eu sempre falo nas farmácias, ou sempre falo na farmácia que eu trabalho, lá na Belfarma, que cada organismo precisa ter uma necessidade diferente. Então, é importante fazer uma avaliação, um exame, para saber quanto de vitamina você está necessitando e se realmente você está precisando repor essas vitaminas, porque o excesso de vitamina faz mal. Então, tudo que é em excesso também faz mal. E a questão da restrição alimentar, vocês precisam tomar muito cuidado. Ficar o dia todo sem comer,
ou sem beber água. Os porque carboidratos, né? Os A carboidratos. primeira coisa, sempre que a gente pensa, eu vou diminuir o carboidrato, e nosso corpo precisa, principalmente para um idoso, ou alguém que ficou acamado, ou um pós-bariátrico, que é uma situação também delicada, o pós-bariátrico, ele pensa que só porque ele também diminuiu, né, fez a cirurgia, não, vai abominar, vai restringir o carboidrato, e não é assim. Porque quando você faz a cirurgia, há algumas enzimas no estômago que acabam não fazendo a ação de cofator, né, a reação de absorção de algumas vitaminas, principalmente as do complexo B. Então, fica sempre, uma pessoa com pós-bariátrica sempre está com a B12 lá embaixo, ferro lá embaixo. Então, a gente sabe que esse perfil de paciente, ele vai ter que ter um cuidado a mais com esse tipo de vitaminas. Então, ele vai ter que suplementar um pouquinho mais que o resto da população. Por isso que a gente sempre fala que tem que tratar um indivíduo, assim, como único e especial. Isso. E do jejum, às vezes as pessoas também fazem esse jejum, né? Fazem essa restrição para conseguir emagrecer, mas lembrando que esse tipo de atitude, que podemos dizer, né? Esse tipo de conduta vai fazer com que tenha um efeito rebote, né, doutora? É importante a gente falar isso, que às vezes as pessoas comentam que dá certo, que fica em jejum, não come durante o dia, ou às vezes deixa de comer o dia todo para comer de noite, para querer ir para um churrasco, por exemplo, para não querer engordar, né, e poder comer o que quiser. E isso tá errado, porque com o tempo isso vai dar um efeito rebote. E ainda tem a questão da cafeína, né? Todo mundo pensa logo assim, a cafeína, o guaraná que dá energia, chá verde. Sempre tem essa galera aí que sempre pensa nos termogênicos. Pessoal, o nosso corpo, ele já produz a ação termogênica. É o normal nosso. Se você vai fazer uma atividade física, o corpo ele vai se modificando, ele vai aumentando a adrenalina, noradrenalina, ele vai aumentando substâncias dentro da gente e provocando aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura acelera o metabolismo, ajuda a converter ali alguns carboidratos e ajuda a queimar a gordura. Só que a gente pode acelerar um pouco isso quando o nosso metabolismo está um pouco desacelerado. Mas tem que ter o cuidado, porque como a gente já ativa a nossa ação termogênica, aí vai uma pessoa que viu lá na academia um termogênico que vai ser bom aí, porque ele está começando agora, ele está cansado. Tenham cuidado, porque isso pode fazer com que aumente a frequência cardíaca. E aí você vai ver casos aí que a gente... até agora eu ainda não vi anunciarem, mas ano passado teve muitos casos de pessoas que estavam fazendo crossfit ou que estavam participando de uma corrida e de repente ou tem um infarto ou dá o que a gente chama de cara branca, né? Que é o mais conhecido aqui da nossa região, é da cara branca que a gente fala. Que é a questão da hipoglicemia, né? Muito baixa de glicose e às vezes o aumento da pressão arterial junto com a frequência cardíaca. Então, o que eu recomendo até para essas pessoas que vão começar a querer correr, querer fazer uma atividade física agora, se vocês se sentirem algum desconforto, parem no exato momento que vocês sentirem. Porque aquele negócio de, não, eu não vou desistir, que é só algo mais, e eu vou forçar, isso vai forçar mais o seu organismo a entender que ele precisa aumentar mais a ação termogênica, aumentar mais a energia e, consequentemente, vai fazer com que o coração trabalhe mais. E a gente não quer isso, né? A gente quer fazer uma atividade física para se sentir bem, se sentir saudável, superar nossos limites, mas de forma mais sensata. E isso que a doutora falou é muito alarmante, porque o excesso de cafeína, o uso é muito frequente nas academias, o uso da cafeína é muito frequente e às vezes o uso também exagerado é muito frequente. E é importante também a gente falar que a dose máxima diária para uma pessoa para tomar cafeína, a dose máxima de cafeína no organismo é 500 miligramas
se ela estiver em repouso. Agora, se ela estiver, por exemplo, em uma atividade física, como a doutora falou, já diminui. Então, a quantidade máxima a ser consumida a cafeína quando está em exercício físico, praticando algum esporte, como, por exemplo, andando de bicicleta, fazendo musculação, né, crossfit, já diminui para 350 miligramas de dose máxima para quem está praticando esses exercícios físicos. E é importante também alertar que, às vezes não, né? As pessoas têm costume também de não só tomar cafeína como pré-treino, mas tomar durante o dia, né? Como, por exemplo, um cafezinho, ele tem em torno de 30 a 40 miligramas. 40 a 50 miligramas. Por exemplo, outro exemplo, o Red Bull, que às vezes as pessoas também misturam a cafeína e tomam também um Red Bull. É verdade. E aí o Red Bull já tem 80 miligramas de cafeína. Aí passa também a tomar um café expresso, que já tem 120 miligramas de cafeína. Gente, ainda tem um detalhe do Red Bull. O Red Bull, ele tem taurina. A gente tem que botar um ponto muito interessante aí, que tem um farmacêutico super famoso na internet, que ele sempre fala sobre isso e eu gosto sempre de ressaltar. Taurina não é para te dar energia. A taurina que tá lá, ela é justamente para fazer a ação relaxante e fazer com que a ação da cafeína não seja tão elevada no sentido de causar algum dano ao seu organismo. Tanto que tem pessoas que falam, eu tomei um Red Bull, mas eu nem me senti tão com muita energia, essas coisas, porque ele não é tão bem para isso. Ele vai te dar uma energia, mas vai chegar um momento que ele vai causar o relaxamento muscular. Algumas outras, né, bebidas energéticas você já vai encontrar com inositol, com coenzima Q10, outras coisas aí que vão ser outras suplementações, porque aí a gente já passa para a parte de antioxidantes. Coenzima Q10 é um antioxidante. O inositol, ele também vai estimular, tanto que tem pessoas, essa aí eu já falo que para mim e para o meu irmão, né? Uma vez eu fui tomar Monster, que é uma outra marca aí famosa também. Gente, estimulou e irritou o meu intestino. O inositol, ele tem essa ação. Então, se eu tomar em grandes quantidades, pode ter certeza que, vou passar várias idas no banheiro. Então, a gente também tem que ter cuidado com essas interações. Tem pessoas também que não têm a sensação de sentir a energia quando toma cafeína. Também é questão genética, mas tem que ter cuidado também com isso. Fora o uso off-label, né? As pessoas veem na internet, até antigripais, que a gente já falou aqui, se utilizam para ir para academia, porque alguém falou que ele também estimula, que nem a cafeína, para ajudar a fazer a vasodilatação, e a pessoa ficar, sabe aqueles bodybuilders assim, tal, com as veias saltando. Então, tem pessoas que às vezes veem alguma coisa na internet e falam. Fora, né, o que a gente escuta por aí, a pessoa tá ciclando, ela tá tomando sucos danônios. São umas palavras que a gente vai encontrar aí nas academias. Se você ainda não encontrou, dê glória a Deus, tá? Porque isso aí é um mundo muito arriscado. E tá muito comum, né? Muito comum, que são os anabolizantes. Eles chamam isso de sucos e danones. E aí, o que ocorre? Vem as consequências, porque você está mexendo com hormônios, a gente não sabe como está a dose dos seus hormônios. E aí, mas isso vai ser bom porque testosterona é bom. Nem sempre. Nem sempre pro homem também a testosterona é bom. Tudo principalmente para aquele que não quer mal. perder o cabelo, viu? E nem a questão do libido também, que tem essa situação. É verdade. E só ressaltando também que, por exemplo, as cápsulas, que quando a pessoa vai utilizar também as cápsulas para associar junto com café, o expresso, o Red Bull. Então, quando a gente utiliza também a questão das cápsulas de cafeína,
Elas têm em torno de 200 a 300 miligramas. Já é uma quantidade alta, né? Já é uma quantidade alta. E também tem um dos suplementos, né, que estão dentro dos pré-treinos, que vem com o scoopzinho. Então, existe alguns que já tem em torno de 200 a 300 miligramas de cafeína. E aí, imagina você misturar o teu pré-treino, que é em torno de 200 a 300 miligramas de cafeína. Aí tu toma um cafezinho expresso durante o trabalho. Aí toma um Red Bull para ficar acordado, né? Ou para associar junto com o pré-treino. Já passou com a dose máxima diária. Soma, né, no dia. Aí já passou com a dose máxima diária, que é de 350 miligramas de cafeína por dia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E como a doutora também falou, que acaba causando alguns efeitos colaterais, né? Principalmente para essas pessoas que jogam um pré-treino direto na boca sem diluir na água, né? Isso. Né? Tipo assim, nós como farmacêuticas só faltamos ter um treco nesse momento. E quando eu vou pra academia, eu fico assim, querendo... não acredito que isso está acontecendo. Isso me dá uma dor, gente, porque é inaceitável. A aula de farmacologia parece que ela foi... Aula de farmacologia. E quando alguns profissionais dentro dessa área que trabalha na academia falam assim, mas funciona comigo, é muito bom, dá um efeito mais rápido, um efeito melhor. Mas eu sempre falo assim, e quando aparece alguns treinos mirabolantes aí na internet, as pessoas fazendo as invenções de exercício físico, vocês não ficam indignados também? Mas é isso que acontece com a gente, né? As pessoas caem na moda de querer tomar o pré-treino direto na boca, sem diluir na água. E aí, eles não ficam indignados com isso, mas ficam indignados com as pessoas fazendo uns exercícios, fazendo uma invenção de exercícios. E aí, isso eles já ficam indignados. Aí eu fico assim, meu Deus. E a nossa farmacologia, né, amiga? Então, é importante a gente pensar com esse lado que não existe apenas interações medicamentosas, que é entre medicamento e o outro medicamento. E também não existe apenas interação entre medicamento e alimentos, mas também existe interação entre exercício físico e medicamentos. E suplementos. Então, é importante a gente dar esse alerta para que, às vezes, as pessoas perguntam assim, nossa, a pessoa estava praticando exercício físico e faleceu no local. Teve um infarto. Aí logo pensa o quê? Tá tomando anabolizante. Aí, né, não é questão de anabolizante. É questão de uma interação de suplementação com o exercício físico. Então, é importante a gente ter uma ideia antes da gente julgar, né, se foi anabolizante, se foi isso. Então, é importante a gente alertar essa possível interação. E tem pessoas também que falam para mim, doutora, que mas eu me sinto bem, eu me sinto melhor, só que a longo prazo, algumas pessoas sentem efeito na mesma hora, que é palpitação, ansiedade, dor de cabeça. Isso. No sinal de qualquer desses sintomas que a gente está falando, para. Eu até falo que tem um projeto, né, o evento que eu participo de bike, que o lema é desistir não é opção. Mas ele se torna alternativa no momento que se fala em saúde, onde você sente um desconforto, pare, verifique o que é, se tiver alguém do lado para lhe ajudar. Se for o caso de parar naquele momento, pare. Porque o corpo, ele nunca vai entender que você está parando ali porque você está bem. Ele vai sempre estimular, como eu falei, a nossa ação termogênica. Nós temos a ação termogênica já no nosso organismo, que ela pode ser ativada no momento da atividade física. E, às vezes, o corpo não estando preparado, pode ocorrer a questão do ataque cardíaco, né, da arritmia cardíaca, por causa dos excessos de substâncias que são ativadas para o corpo ter essa ação termogênica, mesmo sem medicações. Sim, e aí, até esqueci o que eu ia falar. E tem também
quando as pessoas elas utilizam esses suplementos direto na boca, como a doutora Thalita gosta muito de falar nessa questão de manipulação, né, de indústria. Eu não consigo, eu sou apaixonada, sou manipuladora. Tô brincando. É importante também a gente falar que quando um pré-treino ele é fabricado, ele é produzido, eles fazem testes. Então, os benefícios deles, quando são estudados, é conforme a sua diluição padrão. O que seria uma diluição padrão? Essa diluição padrão, ela vai ser, ela só é utilizada para quando a gente vai saber se aquele produto, quanto que aquele produto vai ser diluído em uma determinada quantidade de água. Então, esses pré-treinos, eles são feitos uns estudos de acordo com a sua diluição padrão. E aí, a pessoa que utiliza esse pré-treino direto na boca, não vai ter 100% da absorção. Então, ao utilizar, não vai ter a sua diluição e não vai ter a sua absorção adequada no organismo. Então, ele não vai surtir aquele efeito, 100% daquele efeito. E vai ter mais efeitos colaterais que eu já tinha falado, que eu falei anteriormente. O nosso corpo, né, igual como a gente sempre fala para vocês, é como se fosse uma casa. E a casa sempre tem portas, tem janelas, tem várias fechaduras e chaves ali que podem abrir e fechar várias coisas. Então, eu posso ativar e desativar muitas coisas no meu organismo. Por isso que a gente falou da questão que a gente só falta, sabe assim, se corroer por dentro. Porque a gente sabe que cada parte da gente é igual como se fosse uma sala, uma cozinha, um quarto. Cada coisa tem um compartimento com suas características. E aí, o que acontece? Na boca, eu não tenho o pH suficiente para conseguir absorver. E eu não tenho ali, na composição, por exemplo, de uma creatina, porque as pessoas fazem muito isso com creatina. Eu não tenho ali na composição da creatina alguma substância, um excipiente, que nós chamamos de excipiente, que vai auxiliar ele ser absorvido na boca. Então, por isso que não estou dizendo que ele não vai ser absorvido. Vai, mas não vai ser como a doutora falou, 100%. Aí, o que ocorre? Muitas pessoas caem no mito de dizer sempre que, mas fez efeito. Fez, mas foi mínimo. E que sorte que deu efeito para você. Mas, assim, gente, a gente não recomenda. Poxa, se hoje, né, na indústria farmacêutica, você tem medicamentos que são sublinguais, orodispersíveis, são uso oral, onde você tem uns que fazem a aplicação injetável. Então, se tem isso, é para justamente ter uma boa ação daquela medicação, porque aquilo ali vai funcionar de alguma forma no nosso organismo. Só que a tecnologia farmacêutica, ela vem para ser absorvida de forma 100%. Sim, e quando falam que surtiu efeito em mim, quando eu utilizo o pré-treino e coloco direto na boca, a ação dele fica melhor, fica mais potente, né? Tem uma absorção mais rápida, mas temos que levar em consideração os efeitos colaterais, como nós tínhamos falado, né? O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, fazendo com que a pessoa tenha esses desconfortos gastrointestinais, tenha esses problemas de ansiedade, dores de cabeça, palpitação. Fora que quando não só é a cafeína que vai fazer com que tenha esses efeitos. Então, nesses pré-treinos, nós temos a cafeína e também temos outras substâncias que vai fazer com que você tenha esses tipos de efeitos colaterais. Às vezes as pessoas dizem que não sentem na hora, mas outras dizem que sentem. Só que essas que falam que não sentem e já tomam há um certo tempo, só que é o que eu sempre falo. Uma hora a conta chega, né? E aí, no decorrer do tempo, com o passar do tempo, infelizmente, vai causar danos, né, tanto no coração quanto no estômago, até na cavidade oral também, né, doutora? E é por isso que quando falam que o captopril ele é melhor absorvido na cavidade oral
que isso não é verdade. E tem muitos artigos científicos que falam, que comprovaram que o tempo de ação é igual, tanto do captopril sendo utilizado por via sublingual, quanto por via oral ao ser deglutido e ser absorvido no trato gastrointestinal. E também a outra questão é que quando a pessoa utiliza esse medicamento por via sublingual, ocorre alguns riscos também, alguns efeitos indesejados, que um deles, que é mais frequente, que é a queimação na boca, né? As feridas acaba causando problemas bucais, né? Ferimentos, porque não é a via de administração correta dele. E se você vê, infelizmente, é muito comum em hospitais, e eu vejo isso também até nas farmácias, quando chega uma pessoa com pico hipertensivo, já querem tomar o captopril, utilizar o captopril por via sublingual, e para tentar explicar isso para o paciente é difícil, né? Porque às vezes as pessoas dizem que funciona, mas temos que levar em consideração também o psicológico, né? Já teve situações... doutora, que já aconteceu comigo, que até para medicamento genérico, tá? Falando só para tocar no assunto que não tem nada a ver, mas só para puxar o gancho, já aconteceu com a minha avó, dela querer só utilizar medicamento de referência, né? E ela fala, não quero genérico porque não faz efeito, não é bom, eu já tomei e eu já tive picos hipertensivos por conta disso. Aí o que eu fiz? Como o medicamento genérico tem a mesma forma farmacêutica, que é o mesmo formato do comprimido, e também tem a mesma cor, o mesmo tamanho, e aí eu resolvi trocar a cartela e deixar na caixa de referência. Olha. Aí eu falei assim, então eu vou provar pra ela que isso não é verdade. Aí eu fiz ela tomar por 1 mês. Aí eu falei, vó, e aí, tá tudo certo? Sua pressão tá verificando direitinho? Ela disse, tá 100%, tá vendo como o medicamento de referência é o melhor e tal? Aí fui explicar isso pra ela, aí ela ficou sem jeito. Então, assim, às vezes, quando a gente toma um medicamento e diz que não surtiu efeito, porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça que é só aquele que funciona, e o nosso psicológico realmente influencia no tratamento, na ação do medicamento. Por que às vezes a pessoa que tem câncer, eles fazem com que fazem de tudo para que a pessoa tenha ânimo, tenha um psicológico bom, ela venha reagir da melhor forma possível ao tratamento. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso psicológico, ele vai influenciar também no tratamento. Entendeu? Então, quando às vezes levam até uns animais, né? Um cachorro, um gato, para animar, para fazer com que aquela pessoa libere aquela sensação, aqueles hormônios da serotonina. Então, isso tudo influencia, né, doutora? Eu queria falar de um ponto importante, que é o whey protein, gente. As pessoas falam muito dele, né? A gente falou da creatina agora e tudo mais. Assim, o whey protein é uma proteína, um aminoácido, igual como a gente falou aqui. Então, como eu falei aqui do HMB, que para você ter a concentração de 3 gramas de HMB, você precisa fazer o uso de 100 ovos no dia. Então, é a mesma coisa um whey. O uso do whey é para justamente suprir essa quantidade de proteínas para você não correr aí para o ovo. Geralmente, 28 gramas de whey... 18 gramas de whey, é como se você usasse aí 3 filés de frango, 3, 4 filés de frango, e 50 gramas cada, se eu não me engano, eu acho que é 300 gramas de frango no dia. Ninguém usa, nem ninguém faz o uso dessa quantidade. Então, é para isso que serve, né, algumas desses suplementos que a gente encontra no mercado. E o detalhe, sempre consulte o nutricionista e o farmacêutico, porque existem 3 tipos de whey que a gente vê aí. Aí o cara às vezes quer te vender lá e diz, compra esse aqui que tem 3 wheys, vai ser top pra caramba. Mas ele não sabe se você tem intolerância à lactose, se você não pode usar glúten, a questão de refinamento que essa proteína passou
filtragem, todo aquele processo industrial para ela ficar mais concentrada. É por isso que você vê lá assim, escrito whey protein hidrolisado, isolado, o concentrado, cada um passa por um refinamento, onde você vai tirando o teor de gordura também do soro do leite. Aí o que acontece? Se você quer emagrecer, você vai correr, né? Vai optar por uma proteína, ou digamos assim, um soro, um leite, do soro do leite, whey protein, que tenha menos teor de gordura, que geralmente é o hidrolisado e o isolado. O concentrado ele tem um maior teor. Então, pensa numa pessoa que está querendo emagrecer agora, aí ele vai pensar que quando ele vai olhar aquele pote enorme, tá lá escrito 3H, né, que é o 3-Whey, eu vou usar esse que vai ser o melhor, e nem sempre. E tem que ter todo esse cuidado. E as marcas, elas vão colocar quantidade de sódio para conservar aquela proteína, quantidade de outros aminoácidos que talvez você nem precise, como a glutamina. Tem pessoas que têm muita dúvida entre glutamina ou creatina. O que vai me dar mais energia? Pessoal, a glutamina ela é uma coisa mais tardia. Tipo, você fez uma atividade física, gastou muito ali, a sua imunidade ela baixa. E aí você pode entrar com a glutamina justamente para aumentar essa imunidade e fazer essa reposição desse gasto. A creatina ela não é para isso. A creatina ela é para dar energia. E ainda tem mais outro que eu gosto de falar, que é o MSM. Que o MSM, ele já é uma substância que é do enxofre, lá que eu falei que tem no ovo, só que essa é mais sintetizada. E ela é para justamente não ter o que a gente fala da perda muscular. Então, é uma substância também que ajuda. Você vê que a gente tem várias alternativas aí no mercado para fugir do que eu falei ainda agora aí, dos anabolizantes. E o processo de emagrecimento, ele não é da noite pro dia. Ele é demorado, principalmente quando a gente tem que se reeducar. Agora, imagina você que não come uma fruta no dia, ou pelo menos uma fruta na semana. De repente, querer pegar um whey da vida aí e ficar tomando. Ou como a gente também fica chateada aí de pegar só esse pozinho e colocar na boca. Então, gente, tenham cuidado com essas situações. Do que vocês escutam na academia, que vocês escutam por aí, na internet. Porque, olha, eu não sei se é o meu telefone que está preparado aqui, mas quando a gente começa a falar, parece que o celular ele vai mostrando coisas, né? E vem cada coisa na internet, assim, que eu fico... Teve uma pessoa que falou que o morosil não presta. Eu falei, em que estudo científico ela viu isso, né? Eu adoro morosil, picolinato de cromo. A gente fala do psyllium, que é uma fibra aí que você consegue fazer o controle da saciedade, diminuir também colesterol. Então, a gente tem coisas na natureza aí que a gente pode utilizar em vez de ir, né, para esse caminho obscuro aí dos sucos e danones, esse pessoal anabólico. É verdade. E lembrando também, só para complementar o que a doutora falou, cada organismo reage de forma diferente, né, doutora? E outra questão também é que cada pessoa precisa de uma quantidade específica de proteína. Então, não adianta eu querer tomar uma quantidade de whey protein e a doutora Thalita querer tomar a mesma quantidade que eu quero. Porque deu certo, olha, ela é magríssima, finíssima, né? Então, não adianta ela tomar a mesma quantidade que eu tomo. E aí, isso tudo varia muito. Beber bastante água também ajuda muito exercícios, né? Na retenção de líquido. Então, não adianta... Eu sempre falo para os meus clientes que chegam na farmácia que não adianta me pedir um remédio para emagrecer, porque eu sempre falo as 3 coisas para eles. Treino, uma reeducação alimentar e repouso, né? E beber muita água. Então, é o básico que muitas pessoas não querem fazer, né? E aí procuram o que é o mais fácil. E o mais fácil, nem sempre, ou a maioria das vezes, não é o saudável. Então, a gente precisa
ter essa consciência e tomar muito cuidado também com alguns medicamentos que utilizam, né, injetáveis, para conseguir diminuir a fome, para conseguir emagrecer mais rápido. Lembrando que a partir do momento que você deixa de aplicar ou tomar esses medicamentos, vai ter um efeito rebote. Então, você vai ter mais fome, você vai engordar mais rápido. Então, é questão de que fazer o básico. Então, começar devagar, né? E começar como eu falei devagar. ainda agora. Não adianta assim, eu vou pra academia, eu vou ficar quase 2 horas lá fazendo alguma coisa. Não faz. Porque você pode correr o risco de perder a sua massa muscular, que você está querendo ganhar, ou de ter um desgaste, romper ligamentos, ter uma lesão muscular aí. Por mais que você esteja até com um personal, a gente sabe que o que pode acontecer? A gente se empolga, né? Ele pode nos deixar naquela, faz aquela atividade ali, aí vem a meta na cabeça. Eu vou fazer já o aeróbico, vou ficar quase 30 minutos ali correndo na esteira, né? Ou no elíptico, essas coisas, e aquilo ali tem a desidratação, tem o que eu falei agora da hipoglicemia. Eu conheço um médico que eu visitava, né, que eu sou representante de medicamentos, que ele mandava manipular um tipo de sal para ele. Porque todo momento que ele ia fazer uma atividade, ele ficava com uma hipoglicemia. Então, para não correr o que a gente chama de cara branca, ele fazia o uso desse sal. Mas, claro, ele tinha esse conhecimento e ele fazia o diagnóstico, a avaliação dos pacientes dele, e para alguns ele também fazia a ação. Igual quando a gente fala da banana, né? Todo mundo fala da banana quando tá com cãibra e tudo mais, e realmente é uma excelente opção aí. Não sei se vocês já viram que toda corrida, no final eles entregam a banana. Eu não sei muito por causa porquê da maçã. Talvez a maçã porque seja mais barata, mas a banana tem explicação. Ela é rica em carboidratos, é uma das frutas mais gordurosas. Abacate, gente, e banana é gorduroso, viu? A fruta também engorda, só para lembrar. É verdade. Olha, a gente não tá... Vai comer só salada de fruta para você ver que não engorda. Então, ainda mais quem coloca leite condensado. Mas, enfim, é outra história. O que acontece? Ela consegue repor de forma mais rápida aquele açúcar que você perdeu. Porque que a gente falou do carboidrato? A gente precisa. Porque é ele que vai se transformar em energia no organismo. E então, ele tem uma absorção mais rápida também. Muito mais rápida. Por isso que é utilizado como pré-treino. Aquelas goiabinhas, sabe? Que vende cristalizadas, que aquilo ali é o puro açúcar. Mas, numa atividade física muito intensa, ela é excelente. Então, recorram também às frutas, hidratação, que é o mais importante, como a gente esquece, principalmente agora nesse período mais chuvoso, né? A gente deu 20 e poucos graus, a gente já coloca até um casaco, um moletom, já para se sentir na Europa. E aí acaba não suando muito. E isso faz com que a gente esqueça de beber água. E também tem uma continha, né? Que a gente sabe que tem uma dose diária aí, não é só a questão dos 2 litros, vai pelo seu peso aí, mas procura um farmacêutico nutricionista que ele vai estar apto aí para fazer esses cálculos para vocês. É verdade. E só para finalizar, lembrando que a retenção de líquido que a gente tem no nosso organismo, o que pode ajudar bastante para diminuir essa retenção é beber bastante água. Então, não adianta procurar medicamento para isso. Nem chá, porque, olha, vocês precisam ir pro básico mesmo. Tem um detalhe do chá de cavalinha. Todo mundo lembra dessa planta quando é para emagrecer, porque ela tem o efeito diurético. Só que assim, ela tem várias outras substâncias dentro dela. E uma delas, eu esqueci um pouco o nome, mas uma delas faz com que eu diminua ou interfira na produção de testosterona. Então, imagina aí, você perde eletrólitos e ainda pode baixar o seu nível de testosterona por um simples chá. Então, tenha um cuidado aí até de como ele é feito. A gente ainda está vendo aqui qual um dia a gente pode pegar e falar aí um pouquinho dos chás
eu posso colocar o chá e ferver junto, ou deixar só a água e depois jogar essa plantinha, que o pessoal também tem isso. Hibisco, né? Uma planta que parece que todo mundo quando quer emagrecer é cavalinha, hibisco e chá verde. Parece que só tem isso na cabeça desse pessoal. E o hibisco tem que ter muito cuidado, porque ele também dá problemas aí gástricos, pode aumentar a acidez do estômago, o chá verde pode aumentar a sua pressão também. Então, tenham cuidado. Essas coisas são boas, são benéficas, mas com informações certas e adequadas para o que você precisa. É isso mesmo. E aí hoje a gente vai estar encerrando aqui o programa. Eu me empolgo e falo bastante. A gente vai estar encerrando aqui o programa e como eu sempre falo na farmácia onde eu trabalho, não me peçam medicamento para emagrecer, porque eu não indico. O medicamento natural que a gente tem são esses 3 tipos que eu falei, que é treinamento, uma reeducação alimentar, uma alimentação balanceada. E o repouso, né? E o repouso, e ainda tem beber bastante água, né? Isso tudo é muito importante. E é isso que a gente vai deixar aqui para vocês, tá? No próximo programa eu vou estar disponibilizando no Instagram o tema, tá bom? E o convidado também. No próximo verdade. programa a gente vai ter convidado. E aí a gente vai estar mostrando para vocês quem vai estar aqui com a gente, tá bom? Daqui de 15 dias a gente vai estar voltando. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite.